Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje para corrigir as páginas 29 a 34 da apostila. Peguem aí comigo, por favor. Olha só, na abertura desse capítulo, da unidade 3, capítulo 8, gosto se discute sim. Temos aqui alguns quadrinhos e aí temos o contexto da Netflix. Que tal a gente ver esse filme? É muito longo, tem quase 3 horas. Deixa eu procurar outro. 3 horas e meia depois, pronto, já escolhi. Ou seria melhor uma comédia? Então aqui são quadrinhos que abordam com humor uma situação de indecisão que ocorre cotidianamente com muitas pessoas ao escolher um filme. A demora que isso pode causar, tá? E ali são 3 perguntas que são trabalhadas abaixo, explorando esse contexto. Essa primeira questão é pessoal, você se identifica com a situação retratada na tira, ou seja, você demora para escolher seus produtos culturais, no caso aqui, um filme a ser assistido, ou de repente a compra de um livro, um CD, o que for. De que maneira os personagens poderiam reduzir o tempo de escolha do filme? Esse é um momento interessante para a gente retomar 2 pontos principais que eu comentei com vocês a respeito do que seria uma resenha chamada crítica, e também quando se fala sobre sinopse. A diferença entre esses gêneros textuais está contida na ideia de que na sinopse, quando você vai em busca de informações sobre um filme, por exemplo, como aqui é o contexto, nas redes sociais ou até mesmo sites de pesquisas, você encontra apenas informações, dados técnicos. Já numa resenha crítica, além de dados, de um resumo do contexto, de informações técnicas, você tem a opinião, a visão, o posicionamento de alguém que já assistiu, já apreciou esse produto cultural e tem ali um momento de expor o que pensa sobre isso. Essa exposição ela pode ser positiva, pode ser negativa, ou ambas situações podem ponderar também um pouco positivo, um pouco negativo. E essas opiniões elas podem então incentivar uma pessoa a consumir aquele produto cultural ou não, depende. Então aqui, por exemplo, se o nosso personagem tivesse buscado então informações sobre um filme do gênero que ele buscava em redes sociais ou até mesmo em sites de pesquisa, ele teria sim diminuído o tempo de busca por um contexto, uma história interessante que o agradasse. E aqui embaixo na 3 também é uma questão pessoal, como você escolhe livros para ler e filmes ou séries para assistir. Aqui ele quer instigar exatamente essa questão. Você procura opiniões, nos suportes que eu citei antes, ou não, ou você vai direto porque você ouviu falar só e é curioso e quer saber, enfim. Mas isso aqui também vai depender de cada um. Na página 30, temos aqui. Esta é uma peça publicitária de divulgação do filme Perdido em Marte, lançado em 2015. Identifique algumas das informações técnicas presentes no texto. Muito bem, nesse primeiro quadradinho vermelho, a gente tem a chamada, que se você colocou chamada principal ou só chamada, está correto. Depois, o próximo, que é um rostinho, um lilás, o nome, que ele cita aqui está bem apagado. Ridley Scott é o diretor. O Matt Damon é uma estrela do elenco, um ator muito famoso. E aqui a gente tem Perdido em Marte é o título. E 1º de outubro é a data da estreia. Qual é a justificativa possível para a divulgação apenas dos nomes de Scott e Matt Damon?
Então aqui a gente pode pensar, porque eles já são famosos, eles já são conhecidos. Então, por terem esses trabalhos anteriores no cinema, já serem conhecidos, isso se torna um chamariz. E acaba que quando um público que conhece esse ator, que conhece esse diretor, o trabalho deles, o talento que tem, acaba atraindo o público. A ideia é isso, é essa. Vamos lá. Na B, qual é a provável narrativa apresentada no filme? Quando ele fala provável narrativa, ele quer saber da história que está sendo contada. Aí vai depender muito se você já assistiu ou não esse filme ou se você conhece esse enredo. E se você não conhece, você também consegue fazer essa questão, porque ele fala, escreva a sua hipótese e mencione os elementos do cartaz que fundamentam sua dedução. Tem alguns pontos aqui que você poderia, se não assistiu, a ideia do título mesmo, né? Perdido em Marte, e a frase que é a chamada principal, nunca desistas, de uma possível missão que esse ator, né, o Damon, possa enfrentar nesse contexto em Marte. Mas aqui também é a sua interpretação, caso não tenha assistido. Depois ele coloca para você ler a resenha crítica do filme, escrita pela jornalista Nina Finco, para a revista Época, e confira se sua dedução, né, o que você colocou na B, estava correto. Lendo 31, terminando na 32, complete a tabela de acordo com as informações presentes no texto. Bom, a obra resenhada, filme Perdido em Marte. O Scott é o diretor. A estreia do filme, dia 1º de outubro de 2015. O Damon é principal nome do elenco. Mark Watney é o protagonista. E o autor do livro que inspirou o filme, Andy Weir. Releia o primeiro parágrafo da resenha e responda as perguntas. Qual é o interlocutor do texto, ou seja, a quem ele se dirige? O leitor da resenha. Qual é a relação entre a situação hipotética e o filme analisado nessa resenha crítica? Na situação hipotética, ela reconta o enredo do filme, fazendo o leitor imaginar-se na situação do personagem principal. Como o primeiro parágrafo ajuda a despertar a atenção do leitor, atrai o leitor pelo diálogo estabelecido, que ele usa o você. Então, com esse direcionamento, ao interlocutor, o leitor se sente, então, atraído por essa fala bem específica. Na 33, a questão 5 é toda pessoal. Então, nós vamos direto a 6. Sobre o trecho lido, assinale a alternativa correta ou as corretas. Aqui na 6, a primeira e a segunda são as corretas. Na 7, nós temos que marcar verdadeiras ou falsas. Então, a sequência ficará verdadeira, verdadeira e falsa. E na da 33 para 34, é sobre o personagem, Nina escreveu. Que características do personagem são reveladas por meio dessa comparação? Olha bem. Então ela coloca aqui: vlogueiras de maquiagem se entusiasmam com a possibilidade de relatar aspectos positivos e negativos dos produtos que avaliam. E o astronauta no filme demonstra o mesmo entusiasmo por compartilhar os resultados de suas experiências marcianas. Essa B pessoal, então nós vamos ao penúltimo exercício 9. Reescreva esses fragmentos substituindo as conjunções grifadas por outras que mantenham a mesma relação de sentido. Esse exercício é de revisão. No lugar do no entanto, que é uma ideia de oposição, você poderia usar o contudo, o mas, o entretanto, porém. No lugar do mas na B, você pode usar o porém, o no entanto, todavia, contudo. E no último, una o período utilizando uma conjunção que garanta o sentido solicitado entre parênteses.
é uma causalidade, causa, motivo. Então, nós poderíamos usar o porquê, o já que ou o visto que, tá bom? Então, assim a gente termina a nossa correção de hoje. Espero ter ajudado, tá? Qualquer coisa é só falar. Beijão pra vocês.